que essa esperança não é promessa humana. Essa esperança é uma esperança da glória que está na pessoa de Jesus. Graça e paz, amados irmãos. Hoje, quinta-feira, é o dia de conhecer a palavra. Hoje nós vamos trazer uma palavra para vocês, como sempre, uma palavra de Deus para o vosso coração. Eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus que vai servir de embasamento para a meditação na palavra de Deus nesta noite. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, né? O escritor do livro de Hebreus, Paulo, diz assim: portanto, devemos atentar com mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Atentar, dar mais atenção, né? É se ligar, concentrar-se, aplicar, estar atento, quer aos ouvidos ou de olhos bem abertos, né? E também é buscar, procurar e entender, e principalmente o quê? Considerar. Então a palavra nesta oportunidade é que nós devemos atentar com mais diligência. E o que é a diligência? É uma busca, é uma procura, é uma pesquisa, é uma averiguação, é uma investigação. Então, eu espero que essa palavra encontre lugar de guarida no seu coração. Eu quero falar primeiro ponto que nesse quesito de atentar, existe algo chamado esperança, certo? Jesus prometeu, vamos começar a nossa maratona bíblica, Jesus prometeu lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, o Senhor promete vir buscar a sua igreja e ele diz assim: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim como de que na casa do pai há muitas moradas, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. O que é isso? Isso é promessa, e essa promessa, ela gera o quê? Esperança no coração do cristão, de que um dia o Senhor vai vir e vai tomar aqueles que estão em estado de vigilância para serem levados aonde? Para a casa do Pai, aonde o Senhor Deus habita, aonde o Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai lá no céu. Naturalmente que nós cristãos nos apegamos a essa promessa, porque ela gera o quê? Ela gera esperança. E aí, independente da sua visão escatológica, tá? Nós temos a palavra que diz que o Senhor virá e nos levará para si mesmo. Aí o Paulo, falando com Tito, no capítulo 2 de Tito e no versículo 13, ele diz assim: aguardando a bendita esperança. Bendita, então já falada, já profetizada, já empenhada a palavra de Jesus, que há uma bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
porque ele virá com grande poder e grande glória. É o que nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. E Paulo ainda ensina, né? Vamos ver Colossenses, livro de Colossenses, né? No capítulo 1 de Colossenses, no versículo 27. Diz assim: a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, desse ministério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então veja bem, nós devemos atentar, se ligar, conhecer, entender e compreender que essa esperança não é promessa humana. Essa esperança é uma esperança da glória que está na pessoa de Jesus, que foi antes para o céu fazer o quê? Preparar lugar para aqueles que creem nele e aqueles que amam, tá? A sua vinda. Aqueles que estão esperando na vinda do Senhor Jesus Cristo. E ainda, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses 2,19, o homem de Deus diz assim: pois qual é a nossa esperança? Olha bem, qual é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa de glória na presença do Senhor Jesus na sua vinda, não sois vós? Então Paulo está dizendo que tem uma esperança, alegria e tem uma coroa de glória em Cristo Jesus. Quando? Na vinda de Jesus. Então Paulo está querendo dizer, tudo que nós temos pregado, ensinado, ministrado, mostrado, segundo a palavra que eu recebi do Senhor, que não foi de homem, mas foi revelação de um evangelho da vida, eu tenho alegria e a minha esperança e a minha coroa, a minha recompensa na vinda de Jesus são vocês. E aí a esperança, o que ela é? É um anseio, é uma expectativa, é uma confiança nas promessas feitas por Jesus em relação à sua igreja, tá? Que é a salvação e a redenção para aqueles que o esperam. Gálatas capítulo 5, e no versículo 5, diz assim: nós os crentes, nós que temos comunhão e intimidade com o Senhor, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça, pela qual esperamos. Olha só, pelo Espírito Santo nós aguardamos a justiça de Deus que opera na nossa vida. 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Sabe, muita gente já me pediu, pastor, quando tu prega, quando tu ensina, é versículo e mais versículo, é versículo e mais versículo. Enquanto é versículo e mais versículo, é a palavra de Deus, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? A justiça de Deus. Claro que esse processo não é assim, né, imediato, esse processo do novo céu e da nova terra. Esse processo do novo céu e da nova terra, ele vai acontecer quando? No dia de Deus, né? No dia em que Deus se manifestar. Quando? Isso aí vai longe, tá? É lá depois do milênio, tá? Bem mais lá à frente, que poderia ser tema para outra pregação e outra ministração. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7, tá? O João diz assim: se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Aí Felipe, né, perguntou ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo estou convosco e vós ainda não me conheceis, Felipe? Ora, quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Então veja bem, ó, atente, meu amado, para a esperança na palavra e nas promessas que Jesus Cristo faz, que Jesus Cristo fez e que está ali, ó, tá? Na sua santa e bendita palavra, tá? Prometida àqueles que andam com Deus. 2 Coríntios, capítulo 1 e no versículo 20. Pois quantas promessas, tá, há em Deus, tantas tem em Cristo o quê? O sim. Então as promessas que Jesus Cristo fez, as promessas que Deus fez em Cristo Jesus, no sacrifício, na redenção, por Ele e para Ele, é o sim, é o amém, para a glória de Deus, por nosso o quê? Intermédio. Então Deus disse sim à salvação, disse sim à esperança, e ela é ao nosso favor. Então, meu amado, atente para a esperança, tá? E a esperança é quando Cristo Jesus empenha a sua palavra. Quando ele empenha a sua palavra, a esperança já está determinada. É como a criança que o pai chega e diz, ó, se no fim do ano tu passar sem exame nenhum, eu vou te levar em tal lugar. Então a criança faz de tudo e tem esperança que o pai cumpra a sua palavra. Aí chega o fim do ano, pá, o pai cumpre a palavra. Tomando isso como, né, uma analogia, como um exemplo, Jesus prometeu, através de Cristo Jesus, a esperança da salvação, tá, dos seus filhos. Agora vejamos Deus na história, tá, relacionado com estarmos atentos. Bom, desde e após a queda de Adão e Eva, houve e há um conflito de interesses, tá, de Deus pelo Cordeiro, através do Cordeiro Jesus Cristo. Olhando para o livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 15, nós temos a primeira promessa de Deus com esperança, dizendo assim, e porém inimizade entre ti, que era a serpente, e a mulher, quem? Eva. Entre a tua descendência, descendência da serpente, tá? E o seu descendente, o masculino, quem é? Jesus. Este quem? O descendente Jesus, te ferirá a cabeça, tá? E tu lhe ferirá o calcanhar. Agora aqui quando Deus então tá chamando a atenção deles e dando a sentença sobre o erro de cada um, Deus está dizendo que da semente, tá? Que vier da mulher, quem? Maria. Ah, quem? O Jesus, o descendente, tá? Ferirá a cabeça da serpente. Aí se você olhar para Romanos 16, versículo 20, o que diz a palavra? E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amado, provendo o Senhor Deus um Salvador para nós, nesse conflito que houve, esse Salvador e esse Redentor não é coisa de hoje, de ontem, nem da semana passada. Olhe bem para o Apocalipse, capítulo 13, tá? E no versículo 8, Apocalipse 13, 8 diz assim, e todos os que habitam sobre a terra adorarão, quem? O anticristo, esses cujos nomes não estão, preste atenção, escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, quem? O Cordeiro, desde a fundação do mundo. Então a esperança é tão ampla, o Deus da história conhece tudo na sua presciência, a ponto tal de que Cristo Jesus já fora, tá, predeterminado desde a fundação do mundo para ser o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Satanás na tentação, tá, faz uso da serpente para o quê?
enganaram Adão e a Eva. E aí Deus, o Senhor, tá? O Deus, o Senhor do tempo e do espaço, que detém todas as ações da história nas suas mãos, e o inimigo também é dominado, procurando atrapalhar Deus, achando que Deus não é tudo isso que falam, né? Se revoltou lá no céu, foi expulso, veio para a terra e tá? Bom, Deus, como pré-consciente, sabia de tudo antes das coisas acontecerem. Porque o único pré-consciente é Deus. Satanás não está em todos os lugares, não habita, porque ele não é onipresente. O único onipresente, oniconsciente, todo-poderoso, etc., é Deus. Mas Deus sabia de tudo antes da fundação do mundo. Amém? Tudo criado perfeito, exclusivo, tá? Em sabedoria, em conhecimento. Aí o que acontece? Foi muita bênção, muita glória, muito poder para a bolinha de Satanás, que habitava no lugar santo, no Monte Santo com Deus. Tá? No Monte Santo com Deus. Aí o que ele faz? Ele não aguenta, tá? Se exalta, se corrompe, levanta-se contra Deus, querendo ser o quê? Igual a Deus. A história nós conhecemos. Hoje, Deus continua agindo, operando, dominando e permitindo certos acontecimentos geopolíticos e que o mundo atual já sente os resultados de viver o quê? Sem Deus, de andar sem Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, na parte B, a palavra nos diz assim: porque sem mim nada podeis o quê? Podeis fazer. Então o Deus está dizendo que coisas que acontecem e o homem pensa e o homem acha que está no escopo do domínio seu, Deus permitindo que aconteça. Mas em momento nenhum as coisas acontecem que Deus não saiba antes delas virem a acontecer no nosso tempo e no nosso espaço, durante e nem depois. Porque enquanto nós vivemos na temporalidade, tá? No tempo cronológico, de cronologia, de horas, dias, meses e anos, Deus vive na eternidade. E a eternidade ela é superior o quê? À temporalidade. Temos que entender, amados, isso da parte de Deus sobre a nossa vida. Atos capítulo 7, versículo 49 diz: o céu é o meu trono, Deus falando, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me construirias, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu descanso? Você veja bem, nada acontece, tá? Nem acontecerá sem a permissão de quem? Sem a permissão de Deus. As coisas não vêm assim de um momento para o outro, não existe acaso, existe plano determinado por Deus. Tá? É Deus que dirige as coisas. E nesse seu direcionar, existe uma linha em que ele permita que o homem haja dentro daquele espaço pré-determinado. E é ele que ajeita as coisas. O domínio de Deus como onipotente, tanto o passado, a história, o presente, a realidade, o futuro, é dádiva do céu. E é Deus que determina quando, onde, como e por que coisas elas irão acontecer. Então, o Deus, que é o Deus da história, o Deus que é o Deus do conhecimento, o Deus da sabedoria, ele domina e conduz. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 19, tá? A palavra nos diz que é para nós olhar para o futuro. Não nos apegar ao passado, tá? Mas nesse momento presente, que é bênção, e o futuro, que é uma dádiva da eternidade do céu, de Deus sobre a nossa vida, nos apeguemos. Aí o Timóteo, né?
Ouvindo Paulo, na primeira carta, Paulo diz assim, no capítulo 6, versículo 19, para que acumulem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar o quê? A vida eterna. Então, o Deus de sabedoria, o Deus de conhecimento, o Deus que tudo sabe, leva-nos, tá? Através da história, através dos acontecimentos, nós estarmos o quê? Atentos. A pergunta é, qual é o sinal para a igreja? Qual é o maior de todos os ensinos para a igreja? Qual é o maior de todos os sermões para a igreja? Está lá em Mateus 24, do versículo 36 até o capítulo 25, 13, onde nós temos o quê? Vigiai, 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 vigiai. Até na parábola das virgens, das 5 prudentes, das 5 loucas, o que nós temos? O ensino de vigiar. Vigiar que o noivo está vindo, isso, tudo aquilo. Então a maior mensagem para nós hoje é nós estarmos o quê? Vigilantes. Tá? Vigiando. Por quê? Porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Amados, devemos também estar atentos, porque Jesus, porque a bússola de Deus, ela marca o norte, tá? Ela nos aponta para o norte, nem para o sul e não para outro lado, mas para o norte da salvação. O mundo, segundo as Escrituras, é descrito assim. Você quer ver uma coisa? Livro de Isaías, no capítulo 24 e no versículo 20. Olha, diz assim, a terra, como um bêbado, oscila, como uma choça ao vento. Outra tradução diz assim, o mundo cambaleia como um bêbado. A pergunta é, o que o mundo andou bebendo para ficar bêbado? Boa pergunta, né? O que o mundo tem bebido? Pecado, mentira, assassinato, homicídio, mortes, guerras, tudo isso em cima do mundo pesa. Pesa. Mas aí vem outra perguntinha. Qual o mundo? O mundo cosmos da Terra em si? Ou o mundo oikomene da existência dos seres humanos? Primeiro, os seres humanos. O homem está perdido, errante, correndo de um lado para o outro como um bêbado, como uma galinha assustada. E, consequente, a própria terra e a natureza sente também isso. Tá? Reflexos. Porque, veja bem, quando Adão e Eva pecam, o pecado não vem só sobre o Adão e a Eva e os seres humanos. Vem sobre os animais, vem sobre a natureza. Tudo fica debaixo da ordem e domínio do pecado, do espírito da morte, que é o último inimigo a ser derrotado por Deus. E aí a terra cambaleia, o quê? Como um bêbado. E aí no livro de 1 João, capítulo 5, e no versículo 19, o que é que o nosso amado irmão João, ele nos fala? 1 João 5, 19. Vejamos lá o que é que ele fala para nós. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Aqueles que não têm Deus na sua vida são dominados pelo quê? Pelo mal, pelo maligno. Por quê? Porque não se importam com as coisas da palavra, não se importam com o Senhor Jesus, não se importam com a salvação e são dominados pelo mal. São dominados pelo mal. Então o mundo jaz no maligno. E aí nós que somos de Deus e o mundo jaz no maligno, esses que estão debaixo da malignidade são o quê? Cegos de entendimento espiritual, cegos de compreensão espiritual. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o homem de Deus diz assim, nos quais o Deus desse século
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse século? Satanás. Mas como que ele é Deus desse século? Quando Adão e Eva pecam, eles antes tinham o direito sobre a terra para cultivar e dominar. Eles pecam, isso cai no colo do inimigo. Agora quem está dominando o mundo, as ações, é o Senhor do pecado, Senhor da morte, da desgraça, da corrupção, quem é Satanás. Tanto é verdade que no capítulo 4 do livro de Mateus, quando Jesus é tentado, num dos momentos no desespero profundo de Satanás, sabendo que Jesus havia vencido a morte, havia vencido tudo, tá? Aliás, queria vencer, Jesus vem do deserto e ele leva Jesus, o Espírito leva no lugar alto e ele diz para Jesus, ô Jesus, dá uma olhadinha, ó. Todos os prazeres da carne do mundo inteiro eu dou para ti, tá? Boate, bailão, festa e foguete, tudo que tem eu dou para ti. Se tu aí se ajoelhar e tu me adorar. Aí o que a palavra de Deus fala? Que o mundo e a terra e tudo que nela há pertence a Deus. Então Satanás não pode dar aquilo que não é dele. Temporariamente ele tem todo o domínio, mas pertence a quem? Pertence a Deus. E aí a pergunta é assim, mas o que é que o mundo então precisa? O mundo precisa, sabe do quê? De direção, a direção de Deus. Mas ao invés de se voltarem para Deus, se embrenham cada vez mais no lodo do pecado, no misticismo científico, tá? Do transcendentalismo, no espiritualismo, no globalismo, na psicologia transpessoal e outros demais ensinos que procuram tirar o foco do ser humano de que ele tem que olhar para a cruz de Deus, que lá na cruz de Deus morreu um homem chamado Jesus, ou Yeshua, e que com braços abertos ele disse, está consumado. Consumou o quê? A salvação sua, consumou a minha salvação. E aí esse povo que jaz do maligno, o que acontece? Sem a bússola, sem o direcionamento de Deus, passo a passo vão se perdendo. Por causa do quê? Dos prazeres e de uma religiosidade que não possui no centro a pessoa de Jesus, mas é dogmas em cima de dogmas, doutrina em cima de doutrinas e ensino de homens, não da palavra de Deus. A humanidade precisa de uma bússola chamada Jesus Cristo. Olha só, o mundo precisa de uma bússola chamada o quê? Jesus Cristo. E aí Jesus, no capítulo 14 do livro de João, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, alguém que tem o caminho é alguém que sabe para onde vai. Se alguém mostrar o caminho para você, é fácil. Terça-feira passada, eu estou saindo da igreja, aqui na Fernando Machado, primeira sinaleira, um senhor fez sinal no carro, eu baixei o vidro e ele disse, escuta, como é que eu faço para ir para Xanxerê? Deus, você vem atrás de mim. E quando eu ligar os alertas, tu pega a direita e vai embora até tu chegar no trevo, onde tem um elevado. Chegando lá no trevo, tu pega a direita e tu tocar toda a vida, tu vai dar dentro de Xanxerê. Beleza, foi atrás de mim, né? Quando eu cheguei lá no shopping, onde eu moro, né, do lado de baixo, na Indestel, eu liguei os alertas e fiz sinal com a mão assim para ir para lá. E o cara foi. Então o que o mundo precisa é alguém que mostre o caminho. Vai por aqui, não vai por lá. Cuidado, isso e aquilo. É o que o mundo tem precisado, de uma bússola. Mas para que não nos perdamos, tá? Nós temos que pegar a bússola, tirar a direção de azimuth na bússola e o contra-azimuth, para nós andarmos na presença do Senhor. Por isso, amado,
atente mais para aquilo que você tem ouvido na palavra e aquilo que você tem visto, para que com o tempo você não se perca, porque você é precioso para o Senhor Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha servido para o seu coração e que o Senhor possa acrescentar dia a dia, cada dia mais a sua vida, e que você tenha um encontro com a verdade. É o que acabamos de ler aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Amém? Obrigado por ter estado conosco. Deus te abençoe, resplandeça a sua luz sobre ti e te conceda a paz. Até a próxima quinta-feira. Fique com Jesus.